E a gente permanece falando a respeito desse assunto e trazendo mais informações sobre o funeral da Rainha Elizabeth, sobre as cerimônias, né? Sobre os ritos de proclamação do novo rei, o rei Charles III, com os nossos convidados. O professor de Relações Internacionais e cientista político Marcos Vinícius de Freitas e também com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, o Klaus Guimarães. Professores, obrigada pela gentileza de, num domingo de manhã, acompanhados de um cafezinho ou de um chazinho ou de uma água, amanhecendo com a gente aqui na CNN Brasil, vocês dispuseram do tempo de vocês para estarem com a gente. Muito obrigada, viu? Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia. Eu já começo aqui compartilhando a pergunta para o professor Marcos Vinícius de Freitas a respeito desse impasse entre modernizar uma estrutura de uma família real e, ao mesmo tempo, manter as tradições, né? Existe muito interesse envolvendo os corredores, né, aquilo que o mundo não vê, da família real. Mas, ao mesmo tempo, aquela tentativa e aquele trabalho de manter uma discrição para que se mantenha, né, um pouco mais reservada essa quantidade de informações. De que maneira o senhor vê isso, professor, e esse interesse do mundo pela família real? Bem, vamos pensar assim, vamos tirar da questão de fofoca, né? Porque isso, até eu estava ouvindo antes, tem um monte de coisa que a Meghan Markle fez também que é muito complicado e que o povo britânico hoje em dia é recente daquilo que foi feito. Mas a realidade é o seguinte, você tem que entender que no sistema nosso e no americano, de quem nós copiamos, você tem um poder executivo, legislativo e judiciário. Na monarquia britânica, você tem um quarto poder. No Brasil, a gente chamava de poder moderador, mas é este poder simbólico, que é o poder que mais ou menos permite que as coisas não cheguem nos impasses que você tem e você observa no sistema de freio e contrapeso que nós construímos aqui. Então, o que acontece é o seguinte, como esta família tem que exercer este poder e ela precisa ter a sua legitimidade acima de qualquer coisa para poder exercer este poder, é necessário que ela tenha aí um certo distanciamento com relação àquilo que acontece no dia a dia da vida das pessoas. Então, e não se esqueça, né, porque desde que a Rainha Elizabeth nasceu, ou desde que o príncipe Carlos nasceu, o rei Carlos III, o que você observa nesse processo todo é que eles estiveram constantemente sob o olhar da mídia. E tem tido, né, nesses 73 anos de existência, comparativamente a outros indivíduos em situações semelhantes, uma conduta irreparável. Então, o que a gente nota nessa história toda é que o fascínio existe em razão da projeção global desta família, do que eles representam para o Reino Unido, deste poder que eles exercem, que é o símbolo que eles representam do Estado, e por essa razão que desperta muito interesse, até porque é uma saga que você acompanha, né? Pense assim, todo mundo sabe do príncipe George, quando nasceu, o primeiro dia na escola, quando voltou à escola. Você vai acompanhando a vida desta família, que é e representa no Reino Unido a guardiã da tradição que justamente lhe permite exercer este poder simbólico para o relacionamento dos poderes entre si no próprio Reino Unido. Então, é por essa razão que desperta interesse. E, obviamente, que a monarquia britânica conseguiu se transformar aí na grande monarquia global, não é? Porque você sempre fala, quando a gente pensa em reis e rainhas, automaticamente a nossa mente se volta para o Reino Unido. Bem, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta ao professor Klaus. Nós perdemos o contato com ele, não há problema, a gente continua daqui a pouco. Retomamos, tudo bem, sem problemas. Então, deixa eu aproveitar aqui um momento para a gente fazer uma pergunta ao professor Klaus. Professor, quando a gente vê a queda de um monarca, é inevitável fazer comparação com anteriores e também projeções daquilo que ele pode vir a fazer. Durante o reinado de Elizabeth II, o que nós vimos foi um movimento de independência de antigas colônias, mesmo com a formação anterior, mas depois, durante o reinado dela, o fortalecimento do Commonwealth, a gente
não pode se esquecer de que, apesar de existirem oportunidades, nunca houve, por exemplo, um pedido de formal desculpas a países que foram invadidos, saqueados e, para utilizar aqui um termo não tão forte, bagunçados pelo reinado britânico, como, por exemplo, o que aconteceu na Ásia e no continente africano. O senhor acredita que isso pode vir a acontecer, algum tipo de reconhecimento por parte do rei Charles III? Bom dia. Bom, se houver alguma forma de reconhecimento, eu acho que será extremamente velada e sutil, porque reconhecimento e pedidos de desculpas, né, pelo ocorrido no passado pode vir a pressupor reparações, né, o que seria bastante custoso. Além disso, também tem a questão de que não é papel da realeza opinar, né, e se posicionar sobre questões políticas. O rei Charles, enquanto era príncipe de Gales, demonstrou muito, né, suas opiniões e pensamentos sobre diversas questões, diversos puxões de orelha do governo. E agora, como monarca, ele não pode se manifestar de jeito nenhum. Então, esse é um papel muito importante da realeza, que é de se manter neutro, de se manter apolítico e de não se posicionar sobre questões políticas, econômicas e sociais. Então, cabe a ver se o rei Charles, agora como rei, não cairá na tentação de repetir seus hábitos enquanto príncipe, de se posicionar politicamente e de se manifestar suas opiniões sobre diversos assuntos. E de que maneira, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais e também cientista político, de que maneira o senhor vê essa condição, esse assunto e essa postura política da família real para com o mundo e os países, né, que estão debaixo do guarda-chuva da família real? São dois aspectos aqui importantes, né? Eu acho que a gente não pode confundir a monarquia atual com os erros do colonialismo do passado. Não é? Porque senão nós vamos entrar naquela pirâmide constante de reavaliação de tudo aquilo que aconteceu e todos nós vamos sentir uma culpa constante da qual nós nunca nos livraremos pelos erros do passado. Então, acho que é uma página importante a ser virada. E, obviamente, a gente já viu o Papa se desculpando agora, o Papa Francisco se desculpando no Canadá pelos erros que a igreja cometeu. Você tem aí uma série, esse tipo de situação acontece, inclusive houve já algumas manifestações na Jamaica de gente querendo que o príncipe Carlos se manifestasse a respeito disso, né, nesse sentido. Mas o fato é o seguinte, né? E a Rainha Elizabeth deixou isso muito claro quando o monarca. Estes países onde ela não está, onde a monarquia não está diretamente presente, eles podem, se quiser, se transformar em repúblicas. Aconteceu isso recentemente no caso de Barbados. E você tem Austrália, Canadá, Nova Zelândia, você tem Papua Nova Guiné, você tem vários locais que talvez a figura do soberano não faça sentido para eles, não é? Então, isso nunca ficou como sendo uma cláusula importantíssima para a manutenção da família real nesses domínios, né? Nesses 14 países, além do Reino Unido. Então, eu acho que a preocupação é, sim, fundamental em manter a posição da monarquia dentro do Reino Unido, onde eles estão presentes o tempo inteiro, é onde surgiu toda a história dessa monarquia milenar. Mas nos outros lugares, já foi deixado claro que existe a possibilidade de eles sempre quererem se declarar como república, até como se discute hoje em dia na Austrália. Mas o que aconteceu é que em algumas movimentações do passado, como no Canadá se observou, como se viu na Austrália e mesmo na Nova Zelândia, o que se notou é que quando chega o referendo, muitas vezes o povo prefere manter a situação atual justamente porque eles veem os benefícios inerentes a esse sistema monárquico e, por outro lado, quando eles comparam aquilo que acontece nos outros lugares que optaram por regimes republicanos, a situação não é igual. É só você pensar, por exemplo, que um dos elementos fundamentais para o capitalismo existir e prosperar é, sem dúvida, a questão da estabilidade.
E o que nós notamos é que nos regimes monárquicos, nas monarquias constitucionais, você nota aí uma estabilidade que tem acontecido, que é o que os marroquinos chamam de evolução sem revolução. E se você pensar, é isso que a família real tem representado, e é por essa que essas antigas colônias, entendendo esta necessidade de evoluírem sem revolução, é que eles mantiveram esse laço de governamental, político, e que hoje em dia, a Rainha Elizabeth já havia previsto isso, eles podem, se quiserem, tornar-se independentes. Bem, nós estamos conversando com Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais e também cientista político, e também com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, Klaus Guimarães.